Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Dito isso, vamos à palavra de Deus. Quem achou aí Filipenses 2:5, diga amém. Amém. Está aqui a palavra do Senhor. Gente, esse texto é um texto que para mim sintetiza o trajeto daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e realizou desde que ele saiu da sua glória para habitar entre nós e culmina com a sua morte na cruz. Esse pequeno verso, esse pequeno texto sintetiza as fases da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o tempo em que ele vivia na sua glória, na eternidade com o seu Pai, depois fazendo a viagem, o que ele precisou fazer para chegar até nós, habitar entre nós, a sua obra, como ele se manifestou, como ele se portou entre nós, e por fim vai falar daquilo que Jesus fez por nós como sacrifício, e também depois aquilo que Deus, o Pai, fez por ele, e aonde o nosso Senhor está hoje. Então a Bíblia, ela é um livro, ou melhor dizendo, uma coletânea, um compilado de livros que contam a história de Jesus, que contam a história do povo de Deus. Em toda a Escritura, nós, se tivermos uma visão revelada por Deus, nós vamos encontrar Jesus. Lá no Velho Testamento, nos profetas, nos Salmos, nós vamos encontrar sempre ali Jesus, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra. Mas esse texto, de maneira especial, sintetiza de maneira categórica toda a história do Senhor Jesus em poucos versos. E esse texto que está aqui diante de nós é o que nós vamos usar como base para o estudo dessa noite. E o texto diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra gera vida em nós. Que tudo o que aconteça aqui siga sendo da tua vontade. Ministra agora, Senhor, conosco, com cada filho, com cada filha, com cada coração que aqui está nesse lugar. Anula, Senhor, todo o poder humano e derrama sobre nós aquilo que vem do alto. A tua palavra declara, Senhor, que nós, seres humanos, sem ti não podemos nada, mas também declara que tudo é possível para aqueles que creem. Aqui se reúne um povo que crê no teu nome. Nos abençoe, Senhor, nos instrua, nos exorte e nos coloque em um lugar mais próximo de ti. Essa é a oração que fazemos e esse é o desejo do nosso coração. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, ontem nós tivemos uma reunião com a liderança e nós abordamos aqui 3 fases da vida de um líder. 3 fases, 3 momentos, 3 estações da vida de todo líder que deseja ter êxito e sucesso naquilo que executa para o Senhor, daquilo que faz para Deus. Talvez você, ouvindo agora essa palavra, né, que é uma mensagem para líderes,
Talvez você diga, bom, mas eu não sou líder na casa do Senhor, eu não tenho um cargo eclesiástico. Mas todos nós somos líderes. Talvez você também diga, se esquivando, né, desse lugar, dizendo, olha, não, eu não lidero, não tem nenhuma área que eu lidero. Eu lá no meu trabalho sou subordinado, na minha casa enfim, não sou alguém que decido as coisas, nós trabalhamos ali para gestionar o lar de maneira compartilhada. E talvez você diga, eu não ocupo um cargo, digamos assim, de liderança. Mas todos nós, gente, nós somos líderes em potencial e líderes de uma área que talvez eu possa dizer que é a área mais importante de toda a nossa vida. E qual é? Todos nós somos líderes, no mínimo, da nossa própria vida. Todos nós temos a responsabilidade, e essa responsabilidade não pode ser compartilhada. Essa responsabilidade não pode ser atribuída a outros, ainda que muitas vezes nós não nos sintamos capacitados, habilitados para decidir, para tomar decisões. Mas quando a decisão é para a nossa própria vida, com relação à nossa própria existência, não existe ninguém que possa fazer isso por nós. Às vezes nós terceirizamos, deixamos com que decisões importantes que vão afetar o nosso futuro sejam tomadas por outros, mas na verdade, ao decidir entregar essa decisão para outros, a decisão partiu de nós. Então não é possível se eximir das decisões que precisamos tomar. E decisões são tomadas por líderes. Então se você não tem um cargo, se você tem, você consegue ampliar esse nicho de visão. Você consegue encontrar uma gama maior de lugares para você aplicar essa palavra. Agora, se você não carrega um cargo ou um título, encare essa palavra como Deus falando com você nessa noite, sobre como você pode liderar a sua própria vida para ter uma vida abençoada nessa terra. Então, abra o seu coração e caminhe comigo junto em nome de Jesus nessa palavra. Não se desconecte e pense, se eu não tenho um cargo, eu tenho no mínimo a responsabilidade de liderar a minha própria vida, para que no final, quando o Senhor Jesus voltar, eu possa dizer, Senhor, está aqui os dons, os talentos que o Senhor me entregou, e eu não estou devolvendo apenas aqueles que o Senhor me deu, mas eu multipliquei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então esse é o intuito da palavra dessa noite, e assim nós vamos caminhar nela em nome de Jesus. Fase número 1 de um líder. De um líder que deseja viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. A vida, gente, ela é feita de decisões. O lugar que você ocupa hoje, a casa que você vive, o conhecimento que você tem, as pessoas que estão à sua volta, a capacidade intelectual que você desenvolveu, os idiomas que você fala, as cidades que você visitou, as nações que você pisou, os sonhos que você tem, aqueles que foram realizados, tudo isso está diretamente relacionado com as decisões que nós tomamos. Hoje nós somos fruto das decisões que nós tomamos ontem. Estar aqui agora, nesse momento me ouvindo, é fruto de uma decisão que talvez você tomou no culto de domingo. Você disse, não, quarta-feira eu vou estar lá. E decidiu, coisas aconteceram e glória a Deus você está aqui. Outros foram pegos de surpresa, meu Deus, é o horário do culto. Ai Jesus, eu fui, não pastor, nem decidi. Quando eu vim, me botaram no carro e eu cheguei. Não, de alguma maneira você decidiu no coração. E essa decisão te trouxe até aqui. Existem decisões, gente, que são decisões que não vão afetar o nosso futuro. São decisões que, se nós errarmos, elas não vão fazer uma grande diferença na nossa história. A roupa que você decidiu usar hoje, por exemplo, alguns irmãos chegaram ali e chamaram a nossa atenção porque estavam com uma paleta de cor diferenciada, todo organizadinho, boné da mesma cor, camiseta, meu Deus, uma bênção. Dá para ver que foi a mulher que vestiu ele. Não citamos nome para manter a integridade do irmão.
Mas assim, se ele viesse todo avacalhado, como às vezes acontece, mete a camisa do Paysandu e vem. Agora tem que dar nome. Enfim, gente, não vai mudar nada. Agora, tem decisões na nossa vida que vão alterar o nosso destino. Existem decisões que vão impactar diretamente não apenas na nossa vida, mas nas gerações que virão depois de nós. E é sobre essas decisões e é sobre esse tipo de nível de liderança que Deus deseja falar e comunicar conosco hoje. E Deus começa dizendo: olha, para você liderar e tomar boas decisões, porque liderar é decidir. Liderar é assumir o controle, é assumir as consequências daquilo que nós estamos realizando. E o que Deus espera de mim e de você é que nós, como igreja, não sejamos um povo que vive como massa de manobra, que vai aonde todo mundo vai. Não, o que o Senhor quer é nos amadurecer para que cada um de nós, através do seu Espírito, da sua palavra e da capacidade intelectual que Deus vai nos dar, que cada um de nós possa tomar decisões próprias, assertivas na vida. Que nós possamos ser homens e mulheres maduros, que não precisam a vida inteira de um tutor. Nós somos, todos nós, filhos de Deus. E Deus, como um pai, Ele nos trata no começo com a capacidade que nós temos. Deus, como um pai, Ele ministra ao nosso coração quando ainda somos crianças, quando ainda estamos começando na caminhada com Ele. Ele nos protege, colocando sobre a nossa vida tutores, cuidadores, pessoas que vão zelar pela nossa integridade e vão na nossa frente para mostrar o caminho e para nos proteger. A palavra de Deus diz que o filho, enquanto é menino, esse termo menino é um termo que significa imaturo, que ainda não amadureceu, que ainda está na tenridade, que ainda não tem capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então, o filho, enquanto é menino, apesar de ser herdeiro de tudo, diz a palavra, ele nada se diferencia de um escravo. Qual é a maior característica de um escravo? Não é o trabalho forçado. A maior característica de um escravo é ele não tem poder de decisão. O escravo não decide para onde vai, ele não decide com quem anda. O escravo perde, é tirado dele essa capacidade de decidir. E aí a Bíblia vai dizer que nós, como filhos, enquanto somos meninos, nada nos diferenciamos de um escravo, ou seja, que não temos liberdade, que não temos capacidade de discernir e tomar decisões. E o texto segue dizendo: e ficam sobre cuidado de tutores e cuidadores, até que atinjam a idade determinada pelo pai. Ou seja, o pai determinou uma idade, determinou um nível de maturação, de maturidade para que a gente possa atingir. Quando nós atingirmos essa maturidade, aí tudo que é nosso nos será entregue, diz a palavra. O filho, enquanto é menino, fica sob o cuidado de tutores e curadores, até que alcance, atinja a idade determinada pelo pai. E então vai herdar todas as coisas. O teu pai, o meu pai, o nosso Pai celestial tem absolutamente tudo que nós precisamos para viver uma vida plena nessa terra. O nosso Pai não tem falta de recurso. Pensa num sonho que você tem aí. Pensou? Talvez o que te esbarre para realizar esse sonho, 99% é falta de recurso. Meu Deus, eu queria construir. Pá, porque não faz? Não tem dinheiro. Meu Deus, eu queria ir. Porque não vai? Não tem dinheiro. A gente começa a falar dos projetos da igreja. Meu Deus, o nosso sonho qual é? Nós vamos ter o nosso centro de desenvolvimento humano lá no bairro São Paulo. Vai estar plantado naquele lugar.
um campo de futebol incrível, do lado de trás piscina, quadra de pádel. Meu Deus, vai ser uma loucura. Vai ter pádel, em nome de Jesus. Olha os irmãos do pádel, aleluia. Tá, por que não faz? A gente está dando um tempo, dando oportunidade para a atmosfera se equalizar. Não faz por quê? Não tem dinheiro. Falei, pastor Maico, olha, aluga um parque assim, tobogã, e mandei um monte de coisa para ele. Ele falou, bispo, assim, pela fé nós vamos alugar. Pela fé está tudo pronto. Meu Deus, é uma bênção. A maioria dos problemas que nós encontramos para a realização de sonhos, e muitas vezes não é nem o nosso sonho, é o sonho de Deus, é um projeto que o Senhor deu, é um chamado que você tem, é algo que o Senhor colocou no seu coração para realizar. Na maioria das vezes o que falta, o que atravanca isso é o quê? Falta de recurso. Agora a pergunta é, quem é o dono do ouro e dono da prata que existe no universo? Meu Deus, é o meu pai? É o seu pai. Agora uma outra pergunta, é uma pergunta retórica, não precisa responder, mas é só para refletir. Se o nosso pai que nos ama dá o sonho, dá o projeto, e sabe que nós precisamos de recurso, e ele é dono do ouro e dono da prata, por que é que o recurso demora para chegar? Será que Deus gosta de ver a gente sofrer e fica olhando e dizendo, sofre mais um pouquinho aí, meu querido? Não vou dar de mão beijada, porque senão ele não vai aprender a administrar. Não. Deus, que tem todos os recursos e que deu o projeto, é o maior interessado na realização desse projeto. E os recursos estão na mão dele. Então por que esse pai apaixonado retém o recurso? Porque ele está esperando que nós, como filhos, atinjamos esse lugar de maturidade. Quando o filho atinge a idade determinada pelo pai, ele recebe todas as coisas. Então, se está faltando recurso, entenda, não é recurso. Se está faltando capacidade, força motriz de realizar, de avançar, entenda, não é força. O que está faltando é nós atingirmos um lugar de maturidade, porque quando a gente bater essa meta, te prepara, todos os recursos necessários virão da mão do teu pai. E meu irmão, é assustador. É assustador. Vou contar um testemunho aqui, da igreja. Nós como igreja, Senhor, nessa parte o Senhor não considera, eu vou usar um termo aqui, mas o Senhor não leva a sério esse negócio, tá? Nós como igreja, Deus está nos levando no colo. Nós somos uma igreja com 10 meses, e tudo que nós estamos vivendo, gente, é numa velocidade incrível. Nós trabalhamos com plantação de igreja há mais de 10 anos. E esse piso aqui me dá vontade de deitar nele, ficar deitado assim, rolando de um lado para o outro, dizendo, meu Deus, que piso lindo da igreja. Tu é doido, é? E por que isso? Porque em 10 anos nunca foi assim. Lugares que a gente chegava e era piso batido. A gente tropeçava assim nos calombos que tinha no meio da igreja. Em Blumenau nós queríamos construir, gente, era uma parede. Está aqui a Nath que lembra disso. Era uma parede, está aqui o Daniel que também deve lembrar. Era uma parede de 3 metros. Talvez nem dava 3 metros. Para dividir o banheiro para fazer a ação social da igreja. Gente, nós levamos mais de 1 ano para conseguir juntar os tijolos e o irmão conseguir levantar aquela parede. Gente, eu quase tive, sabe, urticária pelo corpo. Eu digo, Senhor, como é que pode um negócio desse? Será que Deus não tinha condições de dar 200 tijolos? Será que o Deus que criou o universo não tinha condições de mandar alguém lá habilitado para realizar o negócio? Ou será que éramos nós, como igreja, que não estávamos prontos para administrar, não é os tijolos, mas as pessoas que ele ia mandar para usar aquele banheiro? Quando a gente entendeu, quando a igreja despertou, Deus não mandou só o tijolo para fazer a parede. Deus nos deu um templo novo, onde tinha uma área inteira dedicada à ação social. A gente se perdia no meio das portas.
Isso vai acontecer com você. Aqui como igreja, quando nós pisamos nesse lugar, o que nós começamos a profetizar? Primeiro os aviões passando e dizendo, gente, faz o passaporte, Deus vai levar. Gente, eu cheguei a parar a mensagem dizendo, olha, nós somos uma igreja missionária, toma posse. Porque eu já estou ficando velhinho. Não ri. Deus vai querer enviar a igreja, nós como time. Agora, para isso, tem que botar no coração e dizer, cara, sou eu. Pastor, mas assim, eu não sou um missionário, mas um dia tu vai visitar a tua família lá no Nordeste e vai ser uma missão em nome de Jesus. Essa mente renovada, entendendo que aonde um homem e uma mulher de Deus pisam, uma decisão vai ser tomada ali, e que essa decisão seja assertiva e seja para a glória de Deus. Quando nós chegamos aqui, uma das coisas que eu mais falava era sobre o café da igreja. Que Deus nos disse, olha, eu vou dar para vocês aqui na parte de baixo um café que vai ser um ponto de encontro, que vai ser um lugar onde as pessoas vão vir durante a semana, onde vocês vão receber as pessoas, aonde a comunidade vai entrar aqui por conta desse ambiente de comunhão que eu vou dar a vocês. Deus falou sobre isso. Quando nós nem tínhamos alugado essa parte de cima do prédio, nós falávamos sobre isso, porque foi Deus quem disse que ia fazer. E de lá para cá, gente, a nossa capacidade financeira, a nossa capacidade econômica, ela é praticamente a mesma. Nós não evoluímos substancialmente. Mas Deus, vendo o zelo que nós estamos tendo com as pessoas, Deus tem mandado o recurso. Mandou o recurso para a gente alugar a parte de cima, mandou o recurso para a gente reformar tudo que precisava, e agora Deus mandou todos os recursos para fazer todos os móveis do café. Hoje nós ganhamos toda a mobília do café. Está em casa, está feito. Eu estou aqui para te encorajar e te dizer que esse plano, esse sonho e esse projeto de Deus para a tua vida vai acontecer. E a nossa parte qual é? É nos desenvolvermos. É colocar o nosso coração no lugar certo para que o Senhor possa dizer, olha, atingiu, bateu a meta, chegou na idade, fez 18 anos, está maduro, está aqui meu filho, está aqui minha filha. E como é que a gente amadurece? A gente amadurece fazendo o que Jesus Cristo fez. E aí nós vamos para o texto de hoje, que vai contar o que Jesus fez por nós. O texto começa dizendo, de sorte que haja entre nós o mesmo sentimento. Outras traduções são melhores porque elas vão dizer, de sorte que haja entre vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O texto está dizendo, quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer, quer ser um líder segundo o coração de Deus, quer liderar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor, faça exatamente o que Jesus fez. E o que ele fez? Número 1, Jesus era Deus e estava com Deus, mas não achou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Não existe nenhum adjetivo, nenhuma palavra de qualificação, nenhum cargo na terra, no universo, que seja maior do que ser Deus. Nessa viagem que nós fizemos a Israel, nós mergulhamos na cultura romana. E se tinha uma coisa que os romanos tinham de vaidade, é que quando eles subiam no governo, eles recebiam o título de César. César, no núcleo romano, não era um nome, era um título, é governador. E César era o único em Roma que tinha poder para dar vida e para tirar. César, ele era como na terra Deus. Lembra de Pilatos na crucificação, quando antes de crucificarem o Senhor, ele olha para Jesus, começa a questionar, és tu o rei dos judeus? E Jesus fica quieto, e ele vem de novo e pergunta, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender?
Tu não sabes que eu tenho poder para te dar a vida e para tirar a tua vida? Por quê? Porque ali ele representava César. Ali ele estava dizendo diante de Jesus: eu sou Deus, meu amigo. E o que Jesus diz para ele? Nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Tu és apenas uma marionete na mão do meu pai. Eu sei o plano do meu pai. Eu vou ser obediente até a morte e morte de cruz. Não vão me matar, eu me entrego. E o governo romano e as pessoas que assumiam o governo desejavam o título de César, que significa ser Deus. E é por isso que os judeus brigavam com Roma. Porque eles não se dobravam a César, eles não davam reverência a César, eles adoravam ao seu único Deus. E por que eles eram fissurados nesse título de César, de ser Deus? Porque não existe nada no universo maior do que Deus. Aí Jesus, ele não queria ser, ele era Deus. Ele estava na eternidade com o seu Pai, reinando. E o texto diz que ele não achou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia apegar-se. A primeira coisa de um líder abençoado, de alguém que vai ter uma vida boa, que vai fluir na vida, vai tomar boas decisões, é não se apegar aos títulos. Jesus era Deus, o maior título, a maior honraria. E para cumprir a missão do Pai, para vir até nós, para nos salvar, a primeira coisa que ele fez foi não se apegar ao título que ele tinha para realizar a obra que o Pai tinha para ele. Tem lugares que o nosso título vai nos impedir de entrar. Tem lugares que são tão rasos, são tão pequenos, são com tanta pouca visibilidade, que o nosso título muitas vezes nos impede de entrar naquele lugar. Poxa, sou pastor da igreja, eu no estacionamento? Eu? Todo mundo me conhece na cidade, eu servindo morador de rua, eu? Poxa, eu sou o pai, eu não vou pedir perdão. Eu? E muitas vezes o título não é dado por outros, muitas vezes o título que nós nos apegamos é o título do nosso ego, o título do eu. E aí nós olhamos para Jesus, o Rei da Glória, que tinha tudo, ele era cheio, completo e pleno, e não se apegou ao título de Deus, se esvaziou e veio. E porque se esvaziou e veio, e porque não se apegou, sabe o que Deus deu para ele no final da história? O nome que está acima de todo nome. Para que ao proclamar hoje o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E um dia, toda língua vai confessar, esse Jesus é o Senhor. Pode ter certeza, meu irmão, se você não se apegar aos títulos e fizer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, o Pai vai te honrar. Segundo, não achou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Hoje nós vivemos em um tempo que, praticamente em todas as áreas da vida natural, normal, existe uma competição. E sempre houve. O ser humano é competitivo, o ser humano é assim, nós gostamos de desafios. Agora essa geração, esse tempo tem sido de alguma maneira mais grave essa disputa, porque a competição hoje que nós vemos na televisão, nas mídias, nas plataformas, nas redes sociais, a competição desse tempo é uma competição predatória. Não basta apenas ser bom, não basta apenas vencer, tem que vencer e humilhar o adversário. Não basta apenas bater a meta, tem que bater a meta e, ao bater a meta, derrubar o oponente. É uma competição predatória, onde não basta vencer, tem que eliminar o oponente. Nós estamos vendo isso todos os dias, nós estamos vendo isso na política. Quem não viu o que passou durante essa semana em um debate? Não é apenas vencer, é eliminar o concorrente, e isso, gente,
Isso é algo que demonstra que nós estamos, ao tomar essa atitude, muito cheios. Jesus, quando veio para chegar entre nós e fazer tudo o que ele fez, ele se desapegou do título de Deus, da posição que ele tinha, e segundo o texto diz que Jesus se esvaziou, se diminuiu, se apequenou, para entrar no nosso mundinho, para viver entre nós. O Deus que criou o universo se transformou em uma semente para poder entrar no ventre de Maria, se despiu da sua glória e se diminuiu. Quantas vezes você já não viu na vida, ou talvez até falou, esse lugar está pequeno demais para mim, essa cidade está pequena demais para mim, não tenho mais ar, olha esse emprego, essa empresa, meu Deus, está pequeno demais esse lugar aqui, não dá. Na maioria das vezes não é o lugar que está pequeno, não é a família que está pequena, não é o casamento que está pequeno, não é a igreja que está pequena, não é a cidade que está pequena, somos nós que estamos muito inflados. E porque a gente está inflado, a gente não consegue entrar. Quando nós estamos muito cheios de nós, aqui na terra não tem muito problema, porque a gente vai apenas não conseguindo se encaixar, e o mundo tem meio que um sistema que vai nos excluindo bom, essa pessoa vai virar uma excêntrica, vai sair do núcleo, do centro, vai viver às margens, vai estar cheia dela, mas sozinha. É questão de tempo para isso acontecer. Agora, o grande problema é quando isso se transfere para a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que apertada e estreita é a porta, e apertado é o caminho que nos conduz à salvação. E porque apertada é a porta, estreito é o caminho, poucos são os que entram por ela e conseguem a salvação. O texto bíblico está dizendo que a porta que nos conduz ao céu não é uma porta larga, que o caminho que nos leva para a salvação é um caminho apertado, e se nós estivermos cheios de nós, a gente não passa. E Jesus deu uma aula para vir até nós e voltar para o Pai. Ele se esvaziou. Quantas bênçãos a gente perde porque a gente diz, é do meu jeito, se não for assim não é. E nessa intransigência nós vamos nos colocando em um lugar que a gente vai se inflando. E aí Deus quer nos levar a lugares, mas a gente não entra por causa do tamanho que nós estamos dando para a nossa própria vida. E o Senhor está dizendo, quer viver uma vida abençoada, quer liderar a sua vida, quer ter uma vida leve, quer tomar decisões assertivas. Primeiro, esquece os títulos, e segundo, não é esvazia o outro. A terra faz muito disso. Deixa eu dar uma furadinha nele, deixa? Está ocupando meu espaço. E Jesus não esvaziou o universo. Jesus esvaziou-se a si mesmo. E como se esvaziar? Todas as vezes que a gente olha para Jesus e anda com Ele, vem um constrangimento. Quando a gente se mede entre nós, gente, é natural que a gente diga, meu Deus, ele está falando de coisa, assim, se fosse eu, falaria melhor. Olha, escreveu não sei o que, meu Deus, eu estou lendo aqui, olha, se fosse eu até poderia fazer um pouquinho melhor. O jogador de futebol está lá e a gente olha e diz, meu Deus, perna de pau, se fosse eu, esse até eu fazia. A gente se compara, e nesse comparar é natural que em algumas áreas a gente de verdade seja melhor que outros, não tem problema nenhum. Só que o problema é quando a gente vai fazendo disso uma rotina de comparação e de se colocar em um pedestal, de comparação e de se colocar num lugar mais alto. Aí como é que a gente se esvazia? Olhando para Jesus. Quando a gente se mede com Jesus, a gente olha e diz, meu Deus. Quando a gente olha para o que Ele fez, para quem Ele é, quando a gente percebe de onde Ele veio, a vida que Ele levou, como Ele viveu, a gente olha e diz, meu Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai nascer, havia um censo, e que as pessoas precisavam ir até o seu lugar, a sua cidade, onde eles eram nascidos. Então José pega Jesus, que estava ainda no ventre de Maria,
e eles vão até Belém, a sua cidade. Belém é uma cidade que fica pertinho de Jerusalém, e Jesus estava no ventre de Maria e eles viviam em Nazaré. A distância de Nazaré até Belém era cerca de 50 quilômetros. 50 quilômetros andando no asfalto, gente, já é uma caminhada considerável. Agora, 50 quilômetros para uma mulher grávida, prestes a dar à luz, andando nas pedras, não tinha estrada, era pedra. Nós fizemos esse trajeto. Sol do deserto. A partir das 10 horas da manhã, se você não tiver uma proteção, é impossível andar no sol. E aí, esse Jesus no ventre, vai nessa condição, sendo levado pela sua mãe, nesse trajeto de dias, para chegar até Belém. Quando ele chega em Belém, o que o texto diz? Que não havia para ele lugar nas hospedagens. Quando a gente pensa com a nossa mente ocidental, o que a gente cria? Cidade de Belém, um monte de casinha. Uma delas era como se fosse uma estalagem, um lugar onde as pessoas vinham e passavam a noite, uma espécie de Airbnb. E aí eles ficavam ali e não tinha lugar para Jesus. Não. A maioria das pessoas em Belém vivia em cavernas. Uma ou outra casinha, e a maioria do povo viviam em tocas. E Jesus não achou lugar em uma casa para nascer e foi para uma dessas cavernas. Lá em Belém ainda tem esses lugares. A igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, está lá até hoje. Eles construíram um templo. E aí você vai ver que era uma caverna. E essa caverna, como é que funcionava? As pessoas ficavam na parte da frente da caverna. E essa caverna ia levando com túneis, e dependendo do tamanho delas, tinha um salão atrás, ou não, era só o final da caverna. Aonde Jesus nasceu era uma caverna assim. E as pessoas entravam na caverna e levavam para o fundo da caverna os seus animais. Por quê? Obviamente, porque se botar os animais na frente, os animais fugiam. Então, os animais ficavam lá atrás, comendo, se alimentando, e a família, as pessoas, ficavam na frente. Maria, quando vai ter Jesus, o que ela tem que fazer? Ela tem que encontrar um lugar. Imagina uma mulher dando à luz. Não vai ficar na frente de todo mundo. Vai para onde? Vai para o fundo. Por isso Jesus nasceu naquele lugar, e quando nasceu foi colocado em uma manjedoura. Era lá no final da caverna, num lugar escuro, hostil, cheio de bicho. Esse Jesus, gente, só no começo da sua vida já dá uma aula. Porque esse Jesus, o pai dele era o rei do universo. Poderia ter nascido em berço esplêndido, poderia ter tido o melhor dessa terra, mas não, o pai planejou cada passo e ele nasceu nesse lugar extremamente humilde. Para quê? Para que hoje eu e você possamos olhar para ele e dizer: se ele fez, quem sou eu para não fazer? Se ele passou por isso tudo, quem sou eu para me medir e talvez requerer algo superior? Não, ele se esvaziou e por isso conseguiu entrar naquela caverna e naquela manjedoura. Não se apegou a títulos, esvaziou-se, e o texto diz que ele humilhou-se a si mesmo. Uma coisa é você ser humilhado, outra coisa é você se humilhar. Ser humilhado é algo que não tem muito mérito, porque às vezes a humilhação é até algo que a gente nem merecia. São coisas que a gente ajuda, dá a mão, e de repente quem deveria retribuir não retribui, e ainda a gente sofre algum tipo de humilhação. Ser humilhado é um nível. Não resistir a isso, não revidar, é de alguma maneira até sublime. Agora Jesus não. O texto diz que Jesus humilhou-se. A palavra humildade vem de humus, vem de terra. Nessa vida terrena que Jesus teve, uma das suas marcas sempre foi a humildade.
Quando ele convidou os discípulos para o seguir, o que ele disse? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem se humilha, quem vai para esse lugar raso, quem não empina o nariz e não ostenta, vai ter uma vida muito mais leve. Não estou fazendo apologia a você aceitar ser achincalhado, pisado, não, mas ter uma vida onde você não necessita de afagos, de reconhecimento humano, porque você sabe quem você é em Deus, quem é o teu Pai e o que Ele pensa ao teu respeito. Talvez você esteja aqui e você esteja passando por grande tribulação exatamente nessa área. Você está fazendo muito e recebendo pouco. Você está fazendo coisas que não são públicas, mas que no secreto, se não fosse você, essa tarefa, esse cuidado, esse zelo, não estaria acontecendo. E muitas vezes o coração humano tenta nos inflar e dizer: olha, para com isso. Para com isso porque você faz o bem e recebe o mal em troca. Para com isso porque você se dedica e não tem nenhum tipo de reconhecimento público. Para com isso. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: se você está fazendo isso no secreto, tenha certeza, o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou ao coração humano, é o que Deus já tem preparado, está pronto para derramar sobre a tua vida. Não pare, em nome de Jesus. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, gente, para mim, ela é o caminho que nos leva à morte. Parece sem sentido, mas é mais ou menos assim. Quem obedece precisa matar o seu desejo próprio. Quando você faz algo de maneira prioritariamente, majoritariamente pessoal, individual, é você realizando, e aí você faz do seu jeito. Agora, quando você tem uma tarefa que lhe foi dada para você fazer, você não faz mais como você queria. Você precisa obedecer para fazer a tarefa de acordo com a vontade daquele que lhe outorgou a tarefa. E para fazer do jeito que alguém pediu, você tem que morrer. No mínimo, o ego. No mínimo, o eu. No mínimo, as minhas vontades. E a obediência é um caminho que nos leva a esse lugar. Todo dia um pouquinho de morte. Todo dia um pouquinho menos de eu e mais do Senhor. Todo dia um pouquinho que nós diminuamos e que Ele cresça. Todo dia. Todo dia. E essa obediência que no começo parece não ter efeito algum, no final vai te levar ao lugar que Deus tem preparado para a tua história. E quando você pisar nesse lugar e quando você entrar nesse lugar, o teu coração vai se encher de alegria e juntos a gente vai poder olhar e dizer: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena não ter parado, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena ter obedecido, meu Senhor. Meu Deus, valeu a pena. Jesus foi, gente, obediente. E não foi obediente em uma ou outra situação. O nível de obediência de Jesus foi algo tão radical que nenhum ser humano teria condições de fazê-lo. Por isso ninguém teria capacidade de tomar o lugar dele na cruz e nos salvar. Seria impossível. Chegou um dia que Jesus disse aos seus discípulos, Ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Tudo que Jesus disse, cada palavra, cada vírgula, cada suspirar, tudo que saiu da boca de Jesus não eram palavras da vontade dele.
Ele disse: as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim, não sou eu quem está dizendo, gente, mas é o Pai que está em mim quem está fazendo essa obra. Já pensou um nível de obediência de, antes de falar, suprimir a sua própria vontade para falar apenas aquilo que é a vontade do Pai? Lhes apresento Jesus, que nos amou ao ponto de não dar uma única palavra fora da vontade do seu Pai. Jesus não se movia porque queria. Cada movimento de Jesus era de acordo com a vontade do Pai, obediência ao limite. A Bíblia diz que chega um dia que Jesus vai realizar o seu primeiro milagre. E esse primeiro milagre foi realizado em um casamento, em Caná da Galileia. A cidade de Caná, a aldeia de Caná da Galileia, onde esse casamento foi realizado, fica nos pés da montanha que dá acesso a Nazaré. O lugar onde Jesus vivia, o lugar onde Jesus cresceu, o lugar onde Jesus ali aprendeu a profissão com seu pai. Nazaré foi o lugar onde Jesus cresceu e passou a maior parte da sua vida. E um dia Jesus está na sinagoga, como de costume. A vila de Nazaré, ela, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, historiadores conseguiram encontrar o sítio arqueológico onde a aldeia de Nazaré se localizava. Parte dela hoje está debaixo de um hospital no alto da montanha, onde não se tem acesso ainda. Mas uma parte dessa vila, onde tinha um lagar, onde eles prensavam ali as uvas, onde eles cuidavam, da separação do joio e do trigo, onde tinha uma eira dos tempos de Jesus, da aldeia de Jesus, estava lá preservada. E essa aldeia, há 2000 anos atrás, não tinha mais do que 300 habitantes. Essa era Nazaré da época de Jesus. Dentro da cidade tinha uma sinagoga, uma igreja, que era o lugar onde Jesus, como mestre, ia. E ali ele recebia os livros e fazia a leitura aos judeus. Se você for em uma sinagoga aqui no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, eles estão de maneira sincronizada lendo o mesmo texto. Todo dia, um texto diferente, mas dentro de uma cronologia. E Jesus então, nesse dia, vai até a sinagoga, e ali estão os seus amigos de infância, ali estão as pessoas que viviam com o Senhor, ali estão pessoas que tiveram as suas casas construídas por José, pelo seu pai, pelo próprio Jesus. E Jesus agora entra na sinagoga como de costume, e o mestre da sinagoga pega um livro, pega o rolo, pega os pergaminhos e entrega para Jesus. Jesus, como mestre, se levanta e então ele vai ler os pergaminhos. Era mais um dia comum em Nazaré. Era mais um dia comum na vida de Jesus. Estamos falando de obediência. E Jesus abre o livro, abre os pergaminhos e encontra o texto de Isaías, que falava sobre ele. E o texto dizia: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A sinagoga estava cheia em Nazaré. Quando Jesus lê esse texto, ele lê como quem não precisa ler. Eu creio que ele recitou o texto. E quando ele fecha o pergaminho e entrega para aquele que estava presidindo a reunião, ele se assenta. E quando ele se assenta, os olhos de todos, diz o texto, estavam fixos nele. Todo mundo estava olhando para ele, porque naquele dia estava diferente. A leitura não foi uma leitura, foi algo que falava de uma maneira tão pessoal. Então Jesus vai declarar: hoje, diante dos olhos de todos vocês, se cumpriu essa escritura, essa profecia.
Essa palavra se cumpre porque ela estava falando de mim, disse Jesus. Quando Jesus fala isso, ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora pensa, gente, nessa sinagoga estavam os amigos de escola de Jesus. Nessa sinagoga estavam as pessoas que viram Jesus construindo casas, trabalhando na carpintaria, fazendo coisas. O Jesus normal do dia a dia está nesse lugar. E o que as pessoas dizem? Ué, não é esse o filho do José? Não estão aqui no nosso meio a sua mãe e as suas irmãs e os seus irmãos? De onde, pois, vêm essas palavras? E quando Jesus cita esse texto e diz que ele é o Messias, ele incorre em um pecado gravíssimo para os judeus. Ao dizer que ele era o Filho de Deus, ele estava se igualando a Deus, e ali ele incorre no pecado de blasfêmia. Imediatamente os religiosos se levantam e dizem blasfêmia. E ao ser condenado, a pena era a pena de morte por apedrejamento. Consegue entender o impacto de Jesus dizer: sou eu? Consegue entender o impacto de Jesus pegar a palavra, ler a palavra, e quando a palavra tinha que se cumprir, ele se posicionar dizendo: é chegado o tempo, é chegada a hora, eu me apresento, essa palavra fala sobre mim. A condenação era por apedrejamento, e os amigos de Jesus dentro daquela sinagoga, nós podemos conjecturar dizendo: meu Deus, Jesus, por que tu foi falar um negócio desse? Os amigos de infância dizendo: meu Deus, por que tu foi falar uma coisa dessa? Onde é que tu está com a cabeça? Condenação. Pegam Jesus e arrancam ele da sinagoga. É a primeira vez que Jesus é condenado à morte publicamente. O Filho de Deus, limpo, sem mancha, sem pecado. Imaginem o filho que Jesus foi para José e para Maria. Imaginem a criança adorável que Jesus foi no meio dos seus amiguinhos. Imaginem um amigo para todas as horas que Jesus foi para os seus amigos em Nazaré. Imagine o orgulho que aquele pai, que aquela mãe tinham daquele menino. Imaginem como ele era benquisto por todos, porque a Bíblia diz que quando ele pregava, ele tinha graça aos olhos de todos. E nesse dia, ao dizer que ele é o Messias, ele é condenado à morte. Condenado à morte por apedrejamento, a morte mais cruel que um ser humano pode ter. Eles pegam Jesus e levam agora Jesus para o Monte da Precipitação. A aldeia de Nazaré ficava em um monte e tinha uma espécie de vale, um pequeno vale que conectava ao Monte da Precipitação, cerca de 3 quilômetros. Então eles vão levando Jesus, os amigos, a família, os mestres, os religiosos, mais uma aldeia de 300 pessoas, todos o conheciam, e agora esse menino adorável, esse menino querido, essa pessoa do bem agora está prestes a morrer, e as pessoas vão ter que cumprir a sentença, que é pegar pedras e jogar nele. Imagina a dor daquela comunidade, imagina a comoção, como estavam consternados, como a mãe e os irmãos estavam naquele dia. Meu Deus, talvez Maria dizendo: filho, por quê? Então conduzem Jesus, e Jesus no trajeto não diz uma palavra, o texto não relata nenhum tipo de justificação de Jesus, e levam ele até o monte. O Monte da Precipitação, ele é completamente tomado de rochas, e para o lado norte ele é um abismo, um precipício. Nesse monte, eles levam Jesus até a beira do precipício. A lei diz que eles tinham que apedrejar, matar com pedras. Mas quando era alguém amado,
quando não era um contraventor, quando não era um bandido que tinha que ser apedrejado, quando era alguém do bem. As pessoas não tinham condições de jogar pedras, de lançar pedras. Então, para facilitar o processo, mas não quebrar a lei, eles, em vez de jogar pedra na pessoa, jogavam a pessoa na pedra. E esse era o caso de Jesus. E agora ele está na beira da montanha. E agora tem um problema. Jesus não podia pular. Jesus não podia se suicidar. Alguém precisava executar a pena. Alguém precisava empurrar Jesus e carregar a marca de ter matado aquele menino que até então todos amavam. O texto diz que ninguém teve coragem de empurrar Jesus. Fico pensando em Jesus na beira do precipício e como uma ovelha muda dizendo: Pai, ainda não é a hora, mas cumpra-se a tua vontade. Aqui eu estou, na mão deles. Eu não me defendo, eu não me justifico. Se o Senhor não me defender, eu não vou me defender. E ali estava Jesus como uma ovelha muda. O tempo passa e ninguém consegue empurrar Jesus. Então Jesus se vira, diz o texto. E ali ele vê a comunidade que o condenou. E ali ele vê a sua família. Ali ele vê Nazaré em peso, mas todos travados. Ninguém conseguiu executar Jesus, porque ainda não tinha chego a sua hora. Em o nome de Jesus, nada vai acontecer com você fora da hora do Pai. Não existe nenhum tipo de condenação, não existe nenhum tipo de derrota, nada vai acontecer fora do plano do Pai. Se não chegar a hora, meu irmão, pode se levantar o inferno que for. Em nós, a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca, e acabou. Então Jesus agora se vira. O texto diz que Jesus passa pelo meio do povo. E quando ele passa pelo meio do povo, ele vai embora, para nunca mais voltar para Nazaré. Agora Jesus vai levar para a sua vida a marca de um condenado. Não foi condenado apenas na cruz. Antes do primeiro milagre, ele foi condenado à morte e agora carrega esse estigma de condenação. Ele não era um condenado, mas foi condenado. Mas a condenação dos homens não paralisaram os sonhos de Deus na vida dele. Tem coisas que você recebeu ao longo da vida que te colocaram, que te rotularam, e talvez isso te deixe com algum melindre. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus vai embora e vai para Cafarnaum. Quilômetros. E lá então Jesus vai começar o seu ministério. Vai conhecer Pedro, Tiago, João, André. Forma os seus discípulos e então diz o texto que ele é convidado. Ele, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos são convidados a uma boda, a uma festa em Caná da Galileia. A impressão que dá é que o texto diz que a mãe, os discípulos e Jesus foram convidados como se todos eles estivessem no mesmo lugar. Não. A mãe e os irmãos continuaram em Nazaré. E Jesus foi viver a sua vida, o chamado de Deus e o seu ministério longe da família, lá em Cafarnaum. E eles se juntam, talvez pela primeira vez depois do episódio onde ele teve que sair humilhado da cidade. Ele chega agora e reencontra o povo de Nazaré. Não parece intrigante que do lugar aonde ele foi condenado também vai ser o primeiro lugar aonde o milagre e o poder dele vai se manifestar? Não parece algo bem pensado e articulado em um plano perfeito, que de onde ele foi expulso e saiu humilhado, ele vai voltar agora para manifestar o seu poder pela primeira vez publicamente sobre a terra? Porque onde houve desonra,
haverá dupla honra, diz a palavra. Lugares aonde nós tivemos que sair, lugares aonde injustiças aconteceram, não vamos voltar como justiceiros, mas aquilo que nós carregamos um dia vai dar uma boa mensagem naquele mesmo lugar. E quando a gente entende esse contexto, a gente começa a entender por que Jesus, quando a mãe disse eles não têm vinho, nós começamos a entender por que Jesus disse para Maria o que ele disse. Mulher, o que eu tenho em comum com eles? Ainda não chegou a minha hora. Estamos falando de obediência. Imagine você voltando no lugar da condenação e agora sabendo que está autorizado para fazer milagres, sinais e maravilhas. Se tivesse um pouquinho cheio, já chegava fazendo show pirotécnico. Me expulsaram, me baniram, queriam me matar, olha quem eu sou. Naquele dia eu disse, vocês não acreditaram, agora olha aqui. Foi assim que Jesus fez? Vazio. Vazio dos seus desejos, vazio das suas vontades, vazio. Com uma obstinação no coração, eu quero fazer a tua vontade, Pai. Que esse desejo, gente, possa arder no meu e no seu coração. Que não seja busca por visibilidade, que não seja busca por notoriedade, mas que seja, Pai, me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a ser um pai decente, me ajuda a ser uma mãe decente, me ajuda a ser um filho melhor, me ajuda. Me ajuda a fazer a tua vontade, porque se eu fizer a tua vontade, o teu plano, que é bom, perfeito e agradável, vai se cumprir. Ajuda-me. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está conosco. Não vos abandonarei, não os deixarei, diz o Senhor. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, e nesse dia do choro, no dia do lamento, no dia da angústia, no dia da humilhação, lembre-se, o Senhor está contigo. E essa é a boa parte. No final, o texto diz que Jesus manda encher as talhas. Ninguém sabe em que momento a água foi transformada em vinho. Ninguém sabe se foi quando eles enchiam as talhas, ninguém sabe se foi quando pegou a água e no trajeto até levar ao mestre-sala, ninguém sabe se foi enquanto eles estavam jogando, ninguém sabe o momento. Mas uma coisa se sabe, que o vinho que Jesus fez foi o melhor vinho. Foi o vinho que ninguém poderia fazer igual. Porque assim é que Jesus age. O melhor dele sempre está reservado para o final. Os próximos dias da sua história vão ser muito melhores dos que foram até aqui, porque o melhor de Deus sempre está reservado para o final. Você crê nisso? Queria seguir falando dele, mas vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Se coloque de pé.